Fala pessoal, Thiago Nigro ou Bruno Perini, qual deles tem uma carteira de ações mais interessante para o investidor de longo prazo? Bom, então nesse vídeo bastante polêmico eu vou trazer para vocês uma análise comparativa da carteira desses dois mega investidores. A gente vai tentar entender, pessoal, qual que é o perfil de cada um deles e no final eu vou falar para vocês qual das duas carteiras me agrada mais, tá? Para a minha estratégia de investimento de longo prazo. A gente vai ver as principais posições desses investidores e lembrando que esse vídeo ele não tem a intenção de criticar a postura de nenhum deles, não, pessoal. Cada investidor tem o seu perfil e precisa ser respeitado. A nossa intenção é trazer conteúdo relevante para ajudar na sua análise de alguns ativos, entender como montar um portfólio de investimentos diversificado e também entender cada classe de ativos. Eu tenho certeza que esse vídeo ele vai agregar bastante para a sua jornada como investidor. E se eu te ajudar, me dá uma moral se inscrevendo aqui no meu canal, deixando um comentário para a gente ganhar visibilidade aqui no YouTube e compartilha esse vídeo com um amigo que você me ajuda bastante a divulgar o meu canal. Pessoal, então tanto o Bruno Perini quanto o Thiago Nigro, eles têm uma carteira pública de investimentos com o intuito de explicar às pessoas como investir, explicando também as posições tomadas por eles e é com base nesses dois vídeos que a gente vai fazer a nossa análise, tá pessoal? Então já consolidei naquela planilha as principais posições tanto do Thiago Nigro quanto do Bruno Perini. Vou deixar esses dois vídeos aqui embaixo na descrição desse vídeo, caso você queira ter acesso ao conteúdo desses investidores. Pessoal, vocês sabem que recentemente o Thiago Nigro ele fez algumas movimentações bem grandes, bem relevantes na sua carteira de investimentos e é com base nessa nova configuração que a gente vai realizar a nossa análise comparativa, tá? Então, inicialmente ele comprou aqui, pessoal, R$500 mil de BBAS3, que é o Banco do Brasil. O Banco do Brasil hoje é um dos bancos mais descontados, com um excelente ROI, paga muitos dividendos e um banco que está alicerçado tanto no agronegócio quanto no funcionalismo público. Então, a ação perene para o pagamento de dividendos. Existe um pouquinho mais de risco político ali por se tratar de uma estatal, mas no preço atual, pessoal, fica muito difícil você não olhar para Banco do Brasil para uma carteira de dividendos. Pessoal, a segunda aqui é a Taurus Armas, tá? Uma empresa do setor industrial voltada ali para o segmento de armamento. A Taurus é uma empresa bem famosa no mercado financeiro porque fez um excelente trabalho de reestruturação nos últimos 3 anos. Então, em 2017 e 2018, a empresa reportava prejuízo, entretanto, após essa reestruturação, a empresa apresenta um crescimento explosivo na sua lucratividade. Tá? Então, foi realmente um excelente trabalho de reestruturação. Hoje, o grande problema da Taurus é que ela tinha um mercado interno muito aquecido aqui no Brasil nos últimos 5 anos. Entretanto, uma nova regulação agora, principalmente no tocante ao porte de armas, pode dificultar um pouco a vida da Taurus aqui no nosso mercado interno. Entretanto, a empresa tem crescido bastante no mercado americano e hoje quem investe em Taurus investe muito mais olhando para o projeto de crescimento da empresa dentro da Índia. Tá? Então existe um mercado gigantesco a ser explorado e caso a empresa ela consiga executar bem esse projeto, pode ser que a gente continue vendo essa lucratividade aqui crescendo no longo prazo. A próxima empresa é a Movida, que é uma empresa mais de crescimento, né, pessoal? A empresa de crescimento, ela acaba carregando o risco um pouco maior para sua carteira, porque se ela não entregar esse crescimento prometido, o mercado tende a penalizar bastante a cotação do ativo. É isso que a gente tem visto aqui na Movida, tá? Entretanto, um ponto que você tem que olhar, pessoal, é justamente que o crescimento da receita. Tá vendo como o crescimento da receita da Movida é um crescimento bastante agressivo? Então, desde que ela consiga continuar apresentando esse crescimento forte e faça um controle maior dos custos e das despesas, a gente pode ver sim essa empresa deslanchando como uma excelente ação de crescimento. Pessoal, hoje se eu fosse investir nessa ação, talvez eu olhasse para a controladora, né, que é a Simpar. A Simpar ela tem exposição em ativos muito interessantes, como é o caso da JSL, da Vamos, e ela opera alguns portos também, alguns ativos de infraestrutura. Eu acho ela uma empresa bastante interessante. Na sequência nós temos aqui a Vale, uma empresa que possui diversos diferenciais competitivos, né? Então, empresa com diversificação geográfica, minério de ferro de altíssima qualidade, isso no contexto global. A empresa opera também a maior rede logística do país. Pessoal, o ponto-chave da Vale aqui é que ela é uma empresa que tem uma disciplina de custos muito eficiente. É por isso que a gente vê essa margem líquida aqui historicamente alta, né? Então, isso mostra que a empresa possui mesmo aqui diferenciais competitivos, tá? Então, uma empresa bastante interessante, só que tem que tomar um pouco de cuidado porque a gente está falando de uma empresa do setor de commodities, né? Então, a flutuação de preço do minério de ferro pode impactar bastante a valorização desse ativo. Por último, nós temos a CSU Digital, a antiga Card3, uma empresa bem interessante aqui, é uma small cap de crescimento, tá? Quando a gente olha para a lucratividade dessa empresa, a gente vê que a companhia ela vem apresentando um excelente trabalho, né? Uma tendência bem forte aqui de alta no crescimento dos lucros da empresa e uma empresa também que repassa 50% do lucro líquido para o acionista. Então pode ser aquela empresa ali que casa crescimento com dividendos a longo prazo.
uma empresa que atua no setor de serviços, oferecendo ali suporte tecnológico para transações bancárias. Uma empresa que tem um risco maior no seu modelo de negócio, né? A gente não sabe qual que é o nível de barreira de entradas para o modelo de negócios da CSU, mas uma empresa que, se der certo, pode entregar uma valorização explosiva a longo prazo, já que a gente está falando de uma microcap, né? Uma empresa que tem um valor de mercado inferior a R$1 bilhão. Pessoal, de uma forma geral, a gente percebe que o Thiago Negro ele seguiu essa cartilha moderna de montagem de portfólio, ou seja, distribuindo os valores de forma equânime entre ações de setores diversificados, né? Então a gente percebe que ele investiu no setor financeiro, bens industriais, consumo cíclico, materiais básicos e serviços diversos / tecnologia, né? Então a gente está vendo uma montagem bem diversificada da carteira, a carteira bem equilibrada. Dessas posições aqui, a que mais me agrada acaba sendo o Banco do Brasil, considerando os múltiplos atuais do banco, e uma empresa que gera muitos dividendos também. Isso acaba aumentando a sua capacidade de aporte, que pode acabar acelerando o seu crescimento patrimonial a longo prazo. Pessoal, antes da gente prosseguir para a análise da carteira do Perini, eu queria que você deixasse para mim nos comentários qual dessas duas carteiras que você acha mais interessante para a sua estratégia de investidor de longo prazo. Deixe esse comentário falando para mim se você prefere a do Perini ou a do Negro, que você ajuda bastante o meu canal a crescer. De início, a gente já vê aqui duas grandes posições no setor de saneamento com a Sanepar e a Copasa. Então a gente já percebe que para o Perini investir em empresa estatal não é problema, desde que a empresa esteja bastante descontada, tá? O setor de saneamento ele é praticamente ele é a prova de crises, porque independente do ciclo econômico, haverá demanda de consumo de água, tá? Então é um bem imprescindível para a população. Na sequência, nós temos aqui a Klabin, uma empresa top de linha aí no setor de papel e celulose, uma empresa que tem uma flexibilidade muito grande dentro do seu modelo de negócios. Então ela pode focar tanto na celulose ou em papéis e embalagem, ciclo de valorização da commodity, para aproveitar esses momentos e extrair o máximo de eficiência possível das suas operações. Pessoal, não é à toa que o próprio Barsi fala que a Klabin é uma das 3 ações que ele considera essenciais para uma carteira de investimentos de longo prazo, né? Quando a gente olha aqui para o retorno gerado pela Klabin nos últimos 14 anos, ela transformou R$100 mil em R$1.178.000 para quem carregou a ação e investiu todos os dividendos nela, né? Então o investidor fez aqui um aporte único lá em janeiro de 2009, carregou a ação, reinvestiu todos os dividendos e conseguiu esse retorno absurdamente alto. Isso porque a empresa tem um nível de eficiência muito grande e agora, com o advento da máquina Puma 1 e Puma 2, a companhia vai depender muito menos do ciclo de preço da celulose. Na sequência, a gente percebe que existe também uma posição bastante relevante no setor financeiro. Então o Perini ele tem posição comprada em Banco ABC, Banco Bradesco e também na B3, que acaba sendo também uma empresa do setor financeiro. Pessoal, um ponto importante aqui é que ele fez uma aposta que é o Banco Bradesco, que é uma posição bastante polêmica. Muitos investidores já estão desacreditados do banco, entretanto, outros grandes investidores estão apostando pesado nessa ação, e o Perini ele faz parte desse time aí que está acreditando na reestruturação do banco. Vou deixar na descrição desse vídeo aqui, pessoal, uma análise explicando por que o Howard Marks e também o César Paiva estão montando posição pesada no Banco Bradesco, explicando ali qual que é a estratégia desse banco para passar por esses momentos de crise. Se for interessante para você, você clica e assiste o vídeo que ele vai agregar bastante para o seu estudo do Bradesco. Pessoal, além do setor de saneamento e do setor financeiro, o Perini também está bastante comprado no setor elétrico. Ele montou uma posição bem relevante aqui em Transmissão Paulista, uma ação que vem sendo bastante penalizada pelo mercado. Ela vem acumulando a queda de quase 10% nos últimos 30 dias e vem sendo negociada atualmente com um desconto de 18% sobre o seu valor patrimonial. Cabe um ponto de atenção, pessoal, que a Transmissão Paulista é uma empresa que está investindo bastante atualmente, tá? E o mercado ele entende que os dividendos no curto prazo deverão dar uma secada. E é por isso que a gente vê essa empresa apanhando bastante. Só que é uma empresa que ela possui diversos diferenciais competitivos também. Pessoal, se vocês quiserem saber melhor como essa empresa faz para ganhar dinheiro e por que ela pode ser uma oportunidade de investimentos para longo prazo, te convido a assistir essa análise aqui, pessoal, bem completa sobre a ação, explicando por que ela é uma das maiores posições dentro da carteira do mega investidor Luiz Barsi. Essa análise está imperdível, explicando os pontos fortes da ação e também os principais riscos. Se você quiser saber um pouco mais e se aprofundar na Transmissão Paulista, não deixe de assistir esse vídeo. Pessoal, por fim, a última posição montada pelo Bruno Perini foram nas ações da SLC Agrícola. É uma empresa bem interessante para investimento de longo prazo, muitas vezes ela é negligenciada ali pelos investidores, tá? Porque ela não está num setor ali tão perene, é um setor um pouco mais cíclico
esse do agronegócio. Entretanto, tem que saber que o Brasil ele tem diversas vantagens dentro desse setor, acaba sendo um dos motores da nossa economia. E a SLC é uma empresa que tem apresentado um forte crescimento na lucratividade, mesmo com a queda recente das commodities, a empresa está conseguindo reportar lucros crescentes, então é realmente um trabalho de primeira linha. Além disso, a empresa ela paga bons dividendos e também bonifica os seus investidores, tá? Então ela bonificou tanto em 2023 quanto em 2022, bonificações aqui de 10%. Então ela é uma empresa que te remunera nas duas pontas, tanto com dividend yield atrativo, próximo aqui de 8%, quanto também com bonificações, tá? Aumentando sua participação acionária sem pagar mais nada por isso. A empresa tem crescido muito os seus lucros nos últimos 5 anos e atualmente está trabalhando aqui com um ROIC interessante, tá? Um ROIC de 16% e um ROI de 17%. Ela é uma ação um pouco mais cíclica, tá? Não é um setor tão perene, mas ela tem sim as suas vantagens competitivas. Pessoal, então quando a gente olha para a carteira do Perini de uma forma geral, a gente percebe que o Perini ele é um investidor bem mais defensivo, né? Ele quase segue à risca ali as orientações do Benjamin Graham, ou seja, ele busca comprar abaixo do valor patrimonial, então é um investidor para o qual o valuation pesa bastante. Outro ponto interessante é que ele busca estar sempre alicerçado dentro de setores perenes. Então a gente vê uma posição bem alta aqui no setor de saneamento, no setor elétrico e no setor financeiro. Então isso aqui é praticamente o feijão com arroz do investidor de longo prazo, né? Focar em empresas que pagam bons dividendos, comprando abaixo do seu preço justo e fazendo reinvestimento dos proventos a longo prazo. Pessoal, então quando a gente olha para essas duas carteiras de uma forma geral, a gente percebe que o Perini ele tem um perfil bem mais conservador e o Thiago ele é um cara um pouco mais arrojado, né? Então tem empresas aqui de tecnologia, empresas de consumo cíclico, empresas com mais foco no crescimento. É uma carteira mais heterogênea, a gente percebe que ele gosta de estar posicionado em setores diferentes. Já o Perini não, ele é um cara que é bem mais defensivo, bem mais conservador, né? Ele gosta ali de setores um pouco mais perenes, com foco em dividendos e foco também na geração de renda passiva para o longo prazo. Pessoal, então respondendo à pergunta do vídeo, qual das duas carteiras que eu acho que faz mais sentido para a estratégia do pequeno investidor, para aquele investidor que aporta R$1.000, R$2.000 por mês, com foco na geração de renda passiva e tentando investir da forma mais segura possível. Pessoal, lembrando que o que eu falo aqui reflete única e exclusivamente o meu ponto de vista, tá? Eu não sou o dono da verdade e a minha intenção é tentar agregar informação relevante para você aí. Se eu tivesse que escolher uma das duas, provavelmente eu escolheria a carteira do Perini, por ser uma carteira com mais foco em investimentos defensivos, tá? Eu gosto desse perfil defensivo para investimento de longo prazo. Comprar abaixo do valor patrimonial, reinvestindo os dividendos, com foco ali em setores mais perenes, setores anticíclicos, né? Então, mesmo no momento de uma crise econômica, a empresa de saneamento básico, ela continua lucrando, a empresa do setor de energia elétrica continua lucrando. Nesses momentos de crise, onde a cotação sofre bastante, você tem os dividendos para ajudarem você a reforçar os seus aportes. Então, isso cria uma continuidade melhor para o longo prazo. Por isso, eu ficaria com essa carteira do Perini, entendendo que o Thiago Nigro ele tem um perfil um pouco mais arrojado. Então, ele segue essa cartilha moderna de montagem de portfólio, mas eu acho que, para mim, estratégia de investimentos de longo prazo, esse modelo mais tradicional, mais conservador, faz mais sentido. Meu amigo, espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, me dá uma moral deixando aí o seu comentário e compartilhando esse vídeo com um amigo seu que você me ajuda. Muito obrigado para você que assistiu até aqui e até o próximo vídeo.